Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Wellington. Vamos para mais uma aula de biologia aqui, junto com o professor Maurício. E hoje nós preparamos uma aula bem legal. Nós vamos ter uma jornada pelas organelas da célula. Wellington, mas o que é organela? Vocês lembram que a gente já havia comentado que dentro das células existem estruturas que são especializadas em desempenhar um papel específico, uma função específica? Então, hoje nós vamos falar sobre elas. Vamos falar do citoplasma, do retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, lisossomos e os plastos, que nós vamos encontrar lá na célula vegetal. O que é o citoplasma? Onde está o citoplasma? O citoplasma, gente, ele está praticamente na célula inteira. Ele é um líquido viscoso que se encontra desde a membrana plasmática até a delimitação do núcleo, que é a carioteca, que é uma das principais características da célula eucarionte. A sua composição ela é basicamente água e proteínas, e algumas funções que são exercidas pelo citoplasma é proporcionar um ambiente adequado para reações bioquímicas, no caso, para que aconteça as reações metabólicas da célula, e isso também só acontece por conta da sua composição de água. Lembrando que o metabolismo geralmente ele acontece dentro de um ambiente que tenha água, e o citoplasma proporciona isso para a célula. Ele também tem função de armazenamento, ele acumula substâncias necessárias para o organismo e promove a troca de substâncias na célula. Além disso, gente, o citoplasma que vai proporcionar a rigidez da célula, ele que vai dar o formato, ele que vai dar essa sustentação. A gente fala que ele é o esqueleto da célula, ele que vai manter ela no seu formato. Aqui a gente pode ver o citoplasma. O citoplasma é o que está todo aqui dentro, e as organelas estão aqui dentro do citoplasma. E o retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático ele percorre por dentro do citoplasma. Ele abrange uma área muito grande dentro da célula e ele sempre está em continuidade com o núcleo celular. Ele sempre vai ter ligação com o núcleo celular. Apresenta em toda a célula eucarionte um conjunto de tubos e sáculos, como um grande labirinto. Então, ele tem esses tubos que percorrem a célula e sempre vem da onde? Do núcleo da célula. E ele é dividido entre retículo rugoso e retículo liso. E como que isso funciona? Vamos dar uma olhadinha. O retículo liso ele não tem presença de ribossomos na membrana, na sua parede. E por isso que ele é chamado de liso. E ele apresenta a principal função de transporte de substâncias. Como eu falei para vocês, ele abrange muito a célula. Então, ele consegue fazer o transporte de substâncias para todas as organelas e para onde a gente está precisando. E ele também tem, além da função de ser transportador, ele tem função de produtor. Ele produz hormônios e lipídios para a célula. E o retículo rugoso, para fazer essa distinção entre o liso e o rugoso foi percebido por microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica, gente, ela consegue ampliar 1000 vezes mais do que um microscópio de lente comum, um óptico comum que a gente consegue ver. E quando isso aconteceu, foi observado que na parede do retículo rugoso tinha presença de ribossomos. E a principal função do retículo rugoso é a síntese de proteína. E também tem função principal de guardar a proteína que é usada pela célula. Também tem como função principal guardar as proteínas que são usadas pela célula. Então, além de ter essa função de síntese, de criação de proteínas, ele também tem a função de armazenamento. Ele guarda as proteínas que são usadas pelas células ou proteínas que são exportadas. Além disso, ele ainda também faz todas as funções que o retículo liso
que o retículo liso proporciona, mas ele tem esse acréscimo de síntese de proteína e também de armazenamento. Aqui a gente pode ver o retículo endoplasmático. Quando eu estava fazendo referência para vocês que parece um labirinto, é porque de fato ele parece um labirinto. Aqui o núcleo, e esse daqui, ó, é o rugoso. Aqui tem a presença dos ribossomos, e a gente pode ver a grande diferença do retículo liso para o rugoso. E eles sempre são em continuidade, gente. Eles são entreligados. A diferença é que quando está mais próximo do núcleo, ele tem essa característica de ter ribossomos nas paredes. Agora o complexo de Golgi, ele está localizado entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática. Até porque o complexo de Golgi ele vai estar trabalhando junto com o retículo endoplasmático. Mas o que é o complexo de Golgi? Ele é uma organela que ele é característica das células eucariontes e ele é composto de membranas achatadas e empilhadas. A função dele na célula é em conjunto com o retículo endoplasmático e ele é responsável por armazenar, transportar e exportar substâncias produzidas no retículo endoplasmático. Por isso que eu falei que existe esse trabalho conjunto com o retículo. Esse daqui é o complexo de Golgi. Ele é composto por lúmens, cisternas e como se fosse uma pilha, ele tem duas polaridades, a face cis e a face trans. E quais são as características dessa face? A face cis é conhecida como a região formadora e a face trans é a região de maturação. É o local onde são liberadas as vesículas de secreção. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas que se originam do complexo de Golgi. A gente pode ver que quando nós damos definição de organelas, a gente fala que são estruturas com funções específicas que exercem uma atividade própria. Sim, elas exercem, mas como vocês podem ver, elas funcionam como comunidade. Cada uma vai sempre estar correlacionada com outra para desempenhar uma função e exercer um papel num bem maior, que é perpetuar a vida de acordo com essas funções. E o lisossomo é a organela membranosa presente nas células eucariontes. Em síntese, a função dos lisossomos elas se delimitam em duas principais, que é a heterofagia, que é o processo de digestão de partículas de origem externa da célula. E tem a autofagia, que ela vai ser como uma reciclagem, uma renovação de organelas e células envelhecidas que já estão no sistema. E a função de digestão dele, ela acontece porque existem algumas substâncias dentro dessa célula. São substâncias enzimáticas, são enzimas. As enzimas que existem dentro desse complexo, dentro dessa organela, ela vai ter a função de digestão. E então, ele tem várias enzimas e cada enzima vai fazer a quebra de alguma molécula. Enzimas elas são características por acelerar os processos metabólicos. Então, esse aqui é o lisossomo. Ele é composto por uma membrana. Ele tem proteínas por dentro também. E aqui a gente encontra o complexo de enzimas, que vai fazer com que essa digestão celular aconteça. E agora nós vamos falar sobre os plastos. Os plastos eles são organelas de origem vegetal. Nós encontramos eles nas plantas, encontrados em células vegetais, que apresentam função de fotossíntese, síntese de aminoácidos e ácidos graxos, além de armazenamento. Então, os plastos eles não são uma organela que desempenham apenas uma função dentro do organismo. É muito pelo contrário.
Os plastos eles são compostos que exercem várias funções. E dentre os tipos de organelas, dessas organelas vegetais, existem cromoplastos, leucoplastos e também tem os cloroplastos. Os cromoplastos, eles estão diretamente ligados com a pigmentação, porque do grego o cromos significa cor, que apresenta pigmento no seu interior. O cromoplasto mais frequente nas plantas é o de coloração vermelha. E geralmente ele está aonde, gente? Coloração vermelha, frutos, flores, é aí que a gente encontra ele. O cloroplasto, ele é o principal componente da planta. É o que a gente mais encontra, que ele está ligado com a clorofila. E o que é a clorofila, Wellington? A clorofila é o pigmento verde da planta, que está ligado também... Isso mesmo, a fotossíntese, gente. E a fotossíntese ela é a principal fonte de alimento da planta, autotrófica, que produz o seu próprio alimento. E ainda, dentre esses tipos, existe o leucoplasto. O leucoplasto, de leucos, é branco, ele não tem pigmento. E tem a principal função de armazenamento. E que armazena o quê? A primórdio. Amido. Vamos dar uma olhada aqui na imagem, ó. A gente pode ver as distinções. Leucoplasto, estocagem, armazenamento principal, amido. E cloroplastos, fotossíntese, pigmentação verde. Cromoplastos, cor, também ligado com cor, mas a cor vermelha nos frutos, nas flores. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje de organelas celulares. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, hoje vou estar à disposição para vocês no grupo, para dúvidas e perguntas. Muito obrigado, gente, pela atenção e por assistir a aula até o final.